Graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosicléia, sou terapeuta e mentora cristã. E este canal, ele tem o intuito de trazer conhecimento e edificação para a sua vida através da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um estudo sobre unção e responder algumas perguntas, alguns questionamentos que podem vir a surgir como: o que significa unção? A unção, ela tem um preço? Se fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo para que você venha a entender e descobrir juntamente comigo. Amém? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje? Então, qual é o significado de unção? A palavra unção significa o ato ou o efeito de ungir. O vocábulo ungir, por sua vez, quer dizer untar com óleo ou com unguento, aplicar óleos consagrados. Biblicamente falando, a unção vem do substantivo grego crisma. Daí vem o verbo krio, que significa ungir. No hebraico, unção é misha ou moxa, que significa porção consagrada, óleo da unção, unguento, porção para unção. O termo para ungido é Machia, que significa Messias, título aplicado a Cristo. No contexto bíblico, ungir então significa derramar óleo sobre alguém como sinal visível de uma escolha invisível. A unção, ela representa uma separação, uma consagração e uma capacitação divina para cumprir um propósito estabelecido por Deus. No Antigo Testamento, o óleo era símbolo da ação do Espírito Santo. Então, quando alguém era ungido, não estava apenas recebendo um ritual externo, mas sendo marcado por uma realidade espiritual. Então, a unção não era para status, era para serviço. Não era para exaltação pessoal, mas para o cumprimento de um propósito. Amém? Então, a unção no Antigo Testamento, ela era específica para três grupos. Três grupos eram ungidos e separados. Primeiramente, os reis. Então, Samuel ungiu o rei Saul primeiramente. E depois, Samuel ungiu a Davi, lá em 1 Samuel 16. E o texto lhe diz assim: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. Então, a unção, ela trouxe a autoridade espiritual antes mesmo da coroação pública de Davi. E isso nos revela um princípio poderoso, que Deus, ele unge no secreto antes de estabelecer no público. Assim aconteceu com o rei Davi. Também eram ungidos sacerdotes. Então, eles eram ungidos para ministrar diante de Deus, representando o povo. Então, a unção lhes concedia legitimidade espiritual. Também eram ungidos profetas. Esses homens, eles eram separados para transmitir a palavra de Deus com autoridade. E em todos os casos, a unção, ela estava ligada ao chamado, à responsabilidade e principalmente à dependência de Deus. Amém? E Cristo, ungido. Então, o termo Cristo significa literalmente ungido. Então, o ministério de Jesus, ele foi marcado pela unção do Espírito Santo. Lá em Lucas 4, 18 e 19, declara assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele não operava por esforço humano, mas sim pela unção do Espírito. Seus milagres, ensinos e autoridade fluíam dessa comunhão perfeita com o Pai. Então, se Cristo, sendo Filho de Deus, ministrou sob a unção, quanto mais nós dependemos desta unção.
E já a unção no Novo Testamento. Com a vinda então do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos 2, a unção ela deixou de ser restrita a indivíduos específicos e passou a estar disponível a todos os que creem. Então você consegue imaginar que extraordinário é isso, que no Antigo Testamento nós vemos que somente grupos específicos era derramado o óleo, a unção e a separação desses homens, e que o Espírito ele habitava por um tempo provisório nesses homens. Mas no Novo Testamento nós vemos o derramamento do Espírito Santo. E olha quão extraordinário é isso e o privilégio disso, de hoje nós podemos ter a pessoa do Espírito Santo nos ungindo, estando em nós. E isso teve início em Atos dos Apóstolos 2, quando então, não somente de indivíduos separados, mas todos tiveram acesso a essa unção. Assim como está lá em 1 João 2,20, nós lemos assim: e vós tendes a unção dos santos e sabei todas as coisas. Nós temos esse privilégio. Então, agora, a unção não é apenas externa, mas ela é interna. Não é apenas um símbolo, mas sim a habitação. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, então, ele capacita cada crente para viver, para servir e para testemunhar. Amém? Então você consegue entender o quão extraordinário é isso? Jesus ele nos presenteou com a presença do Espírito Santo. E agora nós somos ungidos. Não somente ungidos com o óleo físico por um líder, por um pastor, uma consagração ali separados para sermos pastores ou evangelistas, mas principalmente a unção que vem do próprio Espírito, a unção espiritual, que é a presença do Espírito Santo habitando em nós, é o Consolador, o presente que o Senhor Jesus, o ungido, enviou para nós. E hoje, através dessa presença do Espírito Santo habitando em nós, nós passamos a ser ungidos. E quão extraordinário é isso! Então, o que a unção ela produz? A verdadeira unção, ela produz evidências claras. Primeiro, transformação. Aonde existe uma unção genuína, vidas são tocadas. Porque a unção é uma capacitação que recebemos. Nós recebemos também autoridade espiritual, que não é baseada no título em que possuímos, mas sim com a intimidade em Deus. Passamos a ter também uma sensibilidade espiritual, que é um discernimento para ouvirmos e obedecermos à voz do Espírito Santo. E também o fruto, que também é dado pela pessoa do Espírito Santo, que não é para gerar espetáculo, mas sim para gerar transformação no nosso caráter. Amém? Então a unção, ela não é uma emoção. E é importante a gente distinguir a unção da manifestação emocional. Sentimentos, eles podem acompanhar a presença de Deus, mas a unção, ela não depende de sensações. Amém? Então, a unção, ela é uma convicção interior, é uma capacitação espiritual dada por Deus. É a graça para nós cumprirmos a missão a qual o Senhor Deus nos concede. Amém? E como que nós podemos crescer nessa unção? Existem níveis de unção? Sim, existem níveis de unção. E embora a unção ela venha do próprio Deus, então existem posturas que nós temos que ter e que nos tornam, então, pessoas, vasos preparados, para esta obra. Primeiramente, vida de oração constante. Então, nós temos que ter uma vida diária de oração. Intimidade diária com a palavra de Deus, devocionais. Santidade, prática, ter uma vida santificada no Senhor. Obediência, obedecer ao Senhor. E principalmente humildade diante de Deus, entendendo que a unção nos é concedida, ela nos é emprestada e ela é cultivada através da comunhão com o dono da unção, que é o Senhor Espírito Santo. E agora respondendo à pergunta, a unção, ela tem preço? Sim, a unção, ela tem um preço a ser pago. Com o quê? Com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso lazer, com a família, com os nossos interesses pessoais que muitas vezes vão ser deixados de lado e muitas outras coisas.
deverão ser crucificadas aos pés da cruz, por amor a Jesus e a sua santa presença. E principalmente, a mortificação da nossa carne, com todas as concupiscências, com todos os pecados e iniquidades é necessário. Quando crucificamos a carne, o nosso espírito é fortalecido e nós conseguimos seguir obedecendo ao Senhor. Amém? Então Davi, ele declarou que a sua carne almejava por Deus, ao mesmo tempo em que a sua alma se sentia sedenta. Já lá em Isaías 26:9, ele diz que ele confirmou que o seu espírito procurava diligentemente por Deus. E assim também, nós temos que manter a nossa carne anelada por Ele, todos os dias, o nosso espírito procurando mais e mais da presença dele. Assim como está escrito lá em Salmos 42:1, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ansiar, desejar pelo dono dessa unção. Amém? Glória a Deus, para que o óleo sobre a nossa cabeça seja renovado dia a dia. Amém? Então, a vida de oração, principalmente a oração na madrugada, é o começo da nossa caminhada, da mortificação da nossa carne e para anelarmos todos os dias pela presença desse Deus poderoso. Amém? Então, quando nós entramos em oração, o Espírito Santo começa a tratar a nossa carne. E esse é um lugar de luta, né? Pois quando dobramos os nossos joelhos a cada dia, tudo em que pensamos são nas nossas culpas, nas nossas falhas e nas nossas profundas necessidades. Mas é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo nos leva à cruz, onde passamos a lançar aos pés de Jesus as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos e as nossas ambições, aprendendo a esperar somente em Deus e sendo santificados nele para a sua glória. Amém? Nós precisamos morrer para nós mesmos, pois somente quando abandonarmos o nosso eu, o nosso ego, esvaziando totalmente de nós mesmos, é que poderemos usufruir completamente da unção, como um rio que flui continuamente e não mais como um pequeno fluxo de poder. Amém? Então que possamos fluir nessa unção. Glória a Deus. Temos de ser cheios da presença desse Deus, para que a gente possa cumprir o que está descrito lá em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pois esta presença, além de nos envolver, traz a unção do Espírito Santo que começa a ser derramada sobre nós. Amém? Glória a Deus. Então, a presença de Deus, ela é uma bênção na nossa vida, né? Quando você passa a ter uma comunhão diária com esse Deus, amando e andando com Ele, e sendo assim testemunho dessa unção na sua vida e no seu ministério. Amém? Então, no momento em que você iniciar o seu ministério, saiba que você vai precisar deste poder, dessa unção, para lutar contra os demônios, contra as enfermidades e contra as hostes espirituais da maldade. Amém? Sem se importar qual seja a sua chamada ministerial, você precisa saber que você precisa muito mais do poder da unção para cumprir o seu chamado. E sem essa unção, não haverá crescimento, nem bênção, nem vitória em seu ministério. Amém? Porque o nosso ministério não é pautado simplesmente por um cargo, mas sim pela unção que o Senhor derramou sobre nós. Amém? E Jesus, ele instruiu os seus discípulos lá em Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, por que Jesus, ele orientou os seus discípulos que eles não podiam sair de Jerusalém enquanto eles não fossem revestidos de poder, enquanto eles não fossem batizados com o poder, com o derramamento do Espírito Santo?
Porque se eles tentassem fazer naquele momento, eles seriam massacrados. A igreja não suportaria nem um momento sem o poder do Espírito Santo. E por que outras religiões, por exemplo, como os muçulmanos, que não têm o Espírito Santo, e nós, quanto igreja, precisamos dele? Porque não existe evangelho sem poder. O que existe é religião sem poder. A igreja, ela não tem noção do tamanho da arma que possui. Nós devemos aprender a utilizar essa arma tão poderosa, que é o poder do Espírito Santo, que é derramado sobre nós através da unção. Amém? Então, a unção, ela está sempre ligada a uma missão. Deus não nos unge para uma autopromoção, mas sim Ele nos capacita para uma finalidade, que é para a edificação do reino dele, que é para a edificação do reino de Deus. Amém? Então, que a nossa maior busca, que a sua maior busca, não seja a unção em si, nem os dons em si, mas sim o dono da unção, que é o Deus que unge. Amém? Glória a Deus! Eu gostaria de falar agora sobre os tipos de unção, mas para não estender esse vídeo, vamos deixar então para o nosso próximo vídeo, tá bom? Combinado? Agora, se esse conteúdo foi útil para você, foi bênção na sua vida, eu peço neste momento que você curte e compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos demais vídeos. Na descrição desse vídeo aqui, tem alguns e-books digitais, então dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Aqui também tem o meu contato, caso queira mais informações sobre a terapia cristã e a mentoria cristã. Tem também os grupos do Telegram e do WhatsApp para você receber os devocionais diários Madrugadas com Deus. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com este conteúdo e até o nosso próximo vídeo.